não poderia ser diferente. Vindo à tribuna nesse momento, é óbvio que todos nós iremos abordar a questão das manifestações no dia de ontem. E eu considero até impossível que nos furtemos de debater o que aconteceu no Brasil no dia de ontem. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, foram grandes as manifestações desse último domingo. Foi grande em São Paulo, foi grande em Curitiba, foi grande no Rio de Janeiro, em todas as cidades brasileiras. Mas aqui e agora eu quero dizer que não pretendo discutir os meios de mobilização utilizados para as manifestações de ontem. A quantidade de dinheiro que foi gasto pelos seus organizadores, que me parece ter sido grande, senador Paim. Ou o fato de o governo, por exemplo, do Estado de São Paulo ter disponibilizado gratuitamente o metrô para que as pessoas pudessem chegar até a Avenida Paulista. O que significa dizer, usando recursos públicos para a mobilização de uma manifestação, senhor presidente. Mas não são esses fatos que me trazem à tribuna no dia de hoje. Não é isso que eu quero debater. Eu também não quero debater, não pretendo fazer qualquer análise aqui sobre quem foi para as ruas, apesar de que considero essa análise importante. Não quero discutir se 76% dos que lá estavam votaram no candidato Aécio. Não quero aqui debater se 40% ganham mais de 10 salários mínimos, mais de 70% têm curso superior ou 91% dos participantes eram brancos, conforme vários institutos publicaram, inclusive o Instituto Zero Hora do Rio Grande do Sul. Mas eu quero falar tão somente, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, sobre as razões que levaram tanta gente às ruas. Essa é uma questão que considero premente. O que mobilizou a sociedade, todas elas, todas as pessoas que estavam lá, foram mobilizadas pelas mesmas razões? Então, veja, eu vou tentar aqui fazer um exercício individual, repito, é uma análise muito individual. E escrevi ontem, e olhando as manifestações, já quando todas encerravam, senador, eu ia escrevendo, porque, ora eu olhava as manifestações, ora eu lia os jornais, lia alguns arquivos, livros, inclusive. Me revezei em todas essas tarefas no dia de ontem e, à noite, entendi que deveria escrever algo. Produzi um artigo para o nosso site vermelho e hoje falo aqui dessa tribuna. Eu creio, senhor presidente e senhores senadores, que alguns foram à passeata de fato, e pediram a punição do presidente Lula, a saída da presidente Dilma, porque são contra, discordam profundamente do projeto político aplicado pelos governos Lula e Dilma, porque são contra as mudanças aplicadas pelos governos Lula e Dilma. Esses, sem dúvida nenhuma, que lá estiveram ontem, compõem a oposição ideológica. Como bem destacou o advogado Werner Becker, numa entrevista ao site Sul 21, que li no dia de ontem, e são as palavras deles, do advogado Werner Beck, os quatrocentões paulistas e a nossa elite nunca aceitaram um metalúrgico, um retirante do Nordeste no governo, com uma linguagem política, social, que eles não toleram. Se fizermos um levantamento do governo do presidente Lula, ele não fez nada de revolucionário, nada. Mas, como não é um deles, eles têm medo de perder os seus privilégios ainda mais e poderes. Fecha aspas. Entendo também, senhor presidente e senhores senadores, que muitos que lá estiveram, eu acho que essa é a grande maioria, foram para protestar contra a corrupção. A grande maioria foi lá para protestar contra a corrupção. E esses, quando viram o ex-candidato Aécio, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e vários outros parlamentares, de pronto vaiaram, xingaram, os expulsaram das manifestações. A população que fez isso, numa clara demonstração de que sabem que a corrupção é algo, infelizmente, sistêmico no nosso país, que não atinge apenas o centro do poder,
do poder federal, mas que, de igual forma, está presente nos estados, está presente nos municípios. Vejam, quem aqui nunca ouviu falar, aliás, dizem que a delação do senador Delcídio traz isso com muita força, eu não sei, eu não vi. Tudo que eu li e vi foi pela imprensa, pelos jornais e pelas revistas, de que envolve o nome do ex-candidato à presidência da República, no caso de Furnas, aliás, um caso já bastante falado no país. Quem aqui não sabe do problema ou não acompanhou as investigações, condenações já do caso Alston, dos 3 de São Paulo, que também serviram para pagar propinas? Não sou eu que estou dizendo, isso está publicado fartamente pela imprensa. O problema da merenda escolar no estado de São Paulo. Então, óbvio, muita gente foi para a rua para combater a corrupção. E aqui alguns oradores que se antecederam a mim já disseram isso. O alvo são todos, mesmo aqueles que não têm nada a ver, mas são todos. A corrupção é, de fato, um cancro que deve ser diuturnamente combatido. Mas eu concordo que, de fato, e eu quero aqui dizer que, de fato, a corrupção só passou a ser combativa de forma vigorosa a partir dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. A partir desses governos. A partir da aprovação de várias leis que valorizam a transparência, de várias ações que deram uma autonomia nunca antes tida pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Autonomia e independência. Autonomia e independência. E eu digo isso com muita tranquilidade. E não digo porque apoio o presidente Lula, a presidente Dilma, eu apoio um projeto. Aliás, o meu partido é parte de um projeto. Aqui nós não estamos falando de pessoas, aqui nós estamos falando de projetos. Não digo isso só porque apoio, eu digo isso porque essa é a realidade. E aos fatos, não existem palavras que desmanchem, o que reescrevam os fatos. Vamos lembrar o que acontecia na época do então presidente Fernando Henrique, as inúmeras denúncias com provas, com indicadores contra corrupção no processo de privatização. E o que é que aconteceu? Provas, naquela época, não faltavam provas. Mas e as CPIs? Todas elas foram abortadas. Nenhuma CPI para investigar a privatização, tanto que até hoje se tenta a tal da CPI da privataria, até hoje, porque naquela época nada. Mas há um outro caso também muito emblemático, que foi uma mudança da regra no meio do jogo. Permitir-se a reeleição de um presidente que já se encontrava no poder. Ah, mas aí foi que o negócio pegou. Era compra de voto para cá, era compra de voto para lá. Teve parlamentar que assumiu. Gravações foram divulgadas, aliás, eu nunca me esqueço. Nessa época, eu era só uma vereadora da cidade de Manaus, mas uma das figuras centrais, senadora Gleisi, eu nunca esqueço, era um deputado que hoje é o líder do DEM na Câmara dos Deputados, o deputado Padornei Avelino. Ele era um dos centros dessas inúmeras denúncias, gravações, que foram publicadas. Basta, não precisa nem ir na biblioteca, o Google hoje traz tudo, publicadas nos jornais. Mas o que aconteceu? Nada. Nenhuma CPI, nada. E aí eu trago um outro exemplo. Não sei nem qual é a posição dessa senhora na atualidade, mas eu achei interessante na época. Eu achei muito interessante. Uma senhora chamada Rosângela Lira. Ela parece ser a síndica do condomínio de lojas dos Jardins, uma região muito nobre e rica da cidade de São Paulo. Essa senhora Rosângela Lira, ela fala que essa reportagem já é de algum tempo, era de março, eu não sei de quando é, mas já é de algum tempo. De dezembro de 2015, não faz tanto tempo assim não, dezembro do ano passado. Essa senhora, ela fazia parte do movimento pró-impeachment da presidente, o movimento Vem para a Rua. Ela diz, eu fiz parte desse movimento durante 2 meses. Algumas pessoas saíram, fundaram o Acorda Brasil. Eu não, eu fiquei nesse movimento, eu era que arrecadava fundos. Aliás, a maior parte dos fundos dessa entidade Vem para a Rua, era eu que arrecadava. Com os lojistas, com os empresários, eu ia e passava o chapéu, porque achava um movimento justo.
Achava o movimento correto, mas, no primeiro semestre, o Ministério Público me convidou a encabeçar um movimento junto aos lojistas, ao comércio da região, para divulgar e coletar as assinaturas das 10 medidas, um conjunto de propostas do Ministério Público contra a corrupção. E ela começou a coletar assinaturas e foi para um debate. E aí o que aconteceu? Diz ela que o meu ponto de virada foi quando eu percebi a importância da Lava Jato e a não interferência da presidente. A gente se acostumou a mudar os personagens da história e não o enredo. Eu prefiro mudar o enredo. Tem que pegar os corruptos, seja do PT, do PMDB, do PSDB, do PP, e aí vai. Cita quase todos os partidos, senhores senadores. Essas palavras não são minhas, senhora Rosângela. Então, ela diz, se eu luto contra a corrupção, eu não tenho que mudar as pessoas, eu tenho que mudar o enredo. Aliás, acho muito bom que todos prestem muita atenção. O que pode estar em curso, sabe o que é? Uma tentativa de parar com as investigações. E, por isso, ela disse, olha, eu saí do movimento contra a presidente Dilma, porque eu acho que essa seria a desculpa que eles poderiam dar para a sociedade para parar tudo. Panos quentes, daqui para frente ninguém mais é investigado. Parou até aqui, tudo bem, então daqui para frente vamos fazer o grande acordo para salvar o país. Isso é ela que diz, aliás, e eu fiz questão de ler aqui, porque este é o meu pensamento também. Vamos olhar para a história do Brasil. Toda vez que a gente teve problemas, grandes mudanças, retrocessos, qual era a grande bandeira? A bandeira da ética, a bandeira da corrupção. Eu costumo dizer que essa é uma bandeira importante, mas não é para ser levantada uma ou outra hora, quando a gente está contra o governo A ou B, é para ser levantada no dia a dia. É a conduta de cada agente público que tem que se transformar numa verdadeira luta de combate à corrupção. Portanto, não é, e falo com muita segurança e tranquilidade, não é pela causa nobre do combate à corrupção que, não os que foram para a rua ontem, nesses eu creio que essa foi a razão maior, mas não é por essa razão que muitos, as elites, política inclusive, querem apear a presidente Dilma do poder. Não é, não é, não é por essa causa. O pano de fundo dessa crise, que se arrasta desde as eleições de 2014, é, sem dúvida nenhuma, a disputa de projetos de país. Eles querem, por fim, a essa política iniciada pelo presidente Lula, que, repito, não é revolucionária, mas, pela primeira vez, uma política voltada para a maioria. A política de inclusão social, de fortalecimento do Estado e de relações internacionais multilaterais, o que não era antes. Porque antes era o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e a União Europeia e só. O Brasil até queria ajudar a criar a ALCA, para que fizéssemos nós parte dela. Eles querem, aqueles que lutam tanto para tirar a presidente do poder, que diz que está desgastada, que é incapaz, incompetente, o que eles querem, na realidade, é voltar às privatizações, tomar o nosso controle sobre o pré-sal e tirar os direitos dos trabalhadores. Querem flexibilizar a CLT, acabar com a política de valorização do salário mínimo, fazer a reforma da Previdência, senador Paim, arrancando as conquistas das mulheres e aumentando a idade mínima. Isso é uma parte só do outro projeto que eles querem ver aplicado no Brasil. Isso tudo, eu repito, está divulgado, publicado. Mas ontem, exatamente ontem, dia 13, domingo, dia das manifestações, o jornal Estado de São Paulo publicou o mais escancarado e desrespeitoso de todos os seus editoriais, com o título "Chegou a hora de dizer basta", entre aspas, determinando o fim do governo Dilma, afirmando que, abre aspas, as manifestações devem impulsionar a máquina institucional pela destituição da presidenta, fecha aspas. Deixando claro que o fato jurídico, legal, é o que menos importa. Isso não importa. E a isso não se dá outra denominação. A isso nós denominamos golpe, tentativa de golpe. Diz ainda o editorial, abre aspas, que a presidente não honra o cargo,
mas não aponta, fecha aspas, mas não aponta qual o crime que ela cometeu. Diz, abre aspas, que ela é o principal entrave para a recuperação nacional, fecha aspas. Mas que recuperação? Para quem? Com que propostas? Com que política? O editorial fala também da indignação popular com a crise moral, ou seja, com a corrupção. Mas jogam toda a culpa no PT. E olha, eu não sou do PT. Eu nunca fui do PT. O meu partido é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ao qual sou filiada desde os meus 17 anos de idade, quando o partido nem legal era ainda. Então, jogam toda a culpa do PT, como se as elites empresariais e os políticos do PSDB, do DEM, parlamentares, governadores, prefeitos, não estivessem também atolados nas denúncias e investigações. Mas contra eles, nenhuma palavra. Senadora Gleisi, o que está acontecendo com o governador do Estado do Paraná? O que está acontecendo? O governador do Estado do Paraná acabou de ser indiciado. O que é que está acontecendo no Estado de São Paulo? E é tão quão ou até mais grave. Tão quão ou até mais grave. Aqui está o senador Álvaro também, que, aliás, saiu do PSDB, não sei se nem quero provocar Vossa Excelência, não estou me referindo, mas que recentemente deixou o partido do governador Beto Richa, não é? Deixou o governador. Mas contra esses, nenhuma palavra. O editorial do jornal O Estado de São Paulo. No mesmo domingo, não por acaso, o Estadão publica uma outra matéria, dessa vez uma entrevista, com o presidente do banco Credit Suisse, José Olímpio, que mais explicativa e didática sobre os planos do grande capital, dos rentistas, das elites, desde sempre representadas pelos neoliberais demutucanos, não poderia ser. Essa entrevista é absolutamente claro. Esse senhor Olímpio, presidente do banco Credit Suisse, é absolutamente claro e direto em afirmar, abre aspas, que o mercado, vejam, senhores, que o mercado entende que o melhor para a economia seria a interrupção do atual mandato da presidente Dilma Rousseff. Fecha aspas. E segue. Abre aspas, existe um consenso na economia e no mercado, de que este governo não tem condições de implementar as reformas estruturais que nós precisamos, fecha aspas. E que das alternativas, é ele dizendo ainda, das alternativas de interrupção do mandato, a renúncia seria a menos traumática, fecha aspas. Chega ao disparate de afirmar, novamente eu cito aqui o que está lá na sua entrevista, abre aspas, estamos pagando a conta da Constituição de 88, que deu muito mais direitos do que o país podia arcar. Eu vou repetir, estamos pagando a conta da Constituição de 88, que deu muito mais direitos do que o país podia arcar. É óbvio que ele não vai falar dos juros. Não vai falar dos juros na estratosfera. Ele é o presidente do banco Credit Suisse, mas ele fala pelo mercado, não só pelos banqueiros, por outros empresários. Basta ver como é que estava a Fiesp no dia de ontem. E aí ele se refere no quê? A questão da Previdência, que ele diz que tem que ter uma reforma urgente, as leis trabalhistas, a valorização do salário mínimo, entre tantos outros. Ele se refere aos poucos direitos que têm os trabalhadores brasileiros. Destaca que, veja essa pérola que está lá na entrevista, abre aspas, basta olhar para o câmbio e a Bolsa, pois qualquer movimento que mostre que a saída do governo pode ser antecipada cria um otimismo enorme. O mercado está dizendo para todo mundo que a interrupção desse governo é a melhor solução para o país, pela simples razão de que ele não tem capacidade de fazer o que precisa para consertar o Brasil. Não por coincidência, esses termos e propostas então, estão presentes, exatas propostas e termos presentes em muitas análises de economistas neoliberais, como o senhor Armínio Fraga, por exemplo, em propostas de muitos empresários e de alguns parlamentares, como, por exemplo, o senador Blairo, que deixou patente essas posições em um discurso proferido aqui dessa tribuna no último dia 7, ou seja, na última segunda-feira, onde ele leu
concordando plenamente com o artigo de José Pastore. Aí eu abro aspas novamente. Não há escapatória. A saída da crise exigirá reavaliação dos sonhos criados por nossa Constituição. Direito agora virou sonho, senadora. Direito de trabalhador virou sonho. Então, temos que reavaliar os sonhos criados pela nossa Constituição. É uma tarefa difícil e que exigirá uma liderança confiável, que não existe nesse momento, mas que pode emergir quando o medo e o pânico tomarem conta dos agentes econômicos, fazendo-os ver ser inevitável perder alguns anéis para conservar os dedos. A volta da confiança é essencial para o sucesso de uma economia desse tipo, fecha aspas. Não, mas e disse muito mais, disse o seguinte, vamos falar claro, para o país sair dessa crise, é preciso fazer mudanças no atual quadro legal, na Constituição de 88. A palavra direito, aí disse ele aqui, aparece 76 vezes, dever 4 vezes, produtividade 2 vezes, eficiência 1 vez. Ora, são discursos assim muito parecidos e muitos os discursos para ser uma mera casualidade. Não é uma mera casualidade, é sim uma engrenagem trabalhando junto daqui para cá e de fora para cá também. Se ligarmos esse conteúdo do jornal, do editorial do jornal, a entrevista do presidente Credit Suisse, o discurso do senador Maggi, nós vamos ver que estamos diante de uma grande armação. Eu não tenho dúvidas disso. E não sou da época das caras pintadas, não, posso até ter sido. Eu sou de agora. E isso está acontecendo agora no Brasil, exatamente agora. Há, sim, um grande desejo de promover reformas profundas. E que o povo tem que saber que reformas profundas são essas. Reformas para destruir, para destituir, não pessoas como Lula, como Dilma, mas para destruir um projeto de nação, para destruir todos os direitos que um povo um dia conquistou. Nossa responsabilidade é procurar uma saída, mais do que uma saída do governo. Não é uma saída para o governo, é uma saída para o Brasil, nos marcos da Constituição Federal, nos marcos da legalidade. Fizemos uma reunião emergencial, esse final de semana tínhamos uma reunião programada, mas o núcleo da direção reuniu-se e nós temos os nossos limites. O limite são as mudanças, os acordos nos marcos da legalidade, da constitucionalidade. Esses são os nossos limites. Por que não achar a saída sem ferir a Constituição Federal? Ficou tão fácil e parece que depois das movimentações ontem na rua ficou mais fácil ainda. Ela é incapaz, ela é incompetente, mas qual o crime cometido? A Constituição é clara, tem que ter um crime de responsabilidade. E aí nós dizíamos que o ministro do Tribunal de Contas, quando teve a possibilidade de vir aqui defender o seu relatório, o ministro, agora eu lembrei o nome dele, Augusto Nardes, ele fugiu do debate. Ele fugiu, e quem me contou esse episódio foi a própria senadora Rose de Freitas, que ficou muito ruim para ele. Ele fez um discurso nada técnico, totalmente político, disse, olha, eu tenho que ir e vou deixar um técnico aqui. Foi isso, eu não estava lá, mas foi isso que me contaram. Então, que credibilidade eu vou dar a um relatório que diz que ela pedalou? Aliás, quem nesse país, qual governante não pedalou? E antes, nenhum presidente que também havia pedalado, todos os anteriores, do Fernando Henrique ao Lula, todos, nenhum deles foi sequer incomodado, quanto mais tiver as suas contas reprovadas por conta dessa questão. Então, eu acho que a gente tem sim que discutir as saídas, mas eu creio que, por que não discutir a saída com quem foi legitimamente eleito nas últimas eleições? A gente sabe que, no momento de crise, nós não podemos segurar tudo o que temos. Nós temos que ir à mesa negociar. E a negociação exige o quê? Senador Garibaldi, Vossa Excelência, que é muito mais experiente do que eu, a mesa de negociação exige que as partes abram mão de alguma coisa para que o acordo possa se viabilizar. Porque a aposta do quanto pior, melhor, é uma aposta contra o nosso povo, contra a nossa economia, contra nossas empresas, contra o nosso futuro, contra o nosso país. Eu tenho ouvido muito nesses últimos dias que a mudança poderia vir, por exemplo, com uma PEC que estabelecesse no país um semipresidencialismo,
O Supremo Tribunal Federal vai julgar na próxima quarta-feira o mais importante também que está na pauta é o julgamento de uma ação impetrada pelo então deputado, hoje ministro, Jacques Wagner, que apresentou-se contra a tramitação de uma proposta do então deputado Eduardo Jorge, que estabelecia o semipresidencialismo, alegando que o sistema de governo seria uma causa pétrea. E nunca o Supremo julgou. O julgamento será agora. Será agora. Mas eu acho que, em relação a isso, muitas coisas temos que questionar, mudar regras, enfim. Mas eu penso que, ante tudo o que está acontecendo, nós não podemos insistir, nós não podemos desistir do debate. Não podemos desistir do debate, e muito menos do debate que reafirma a legalidade do mandato da presidente Dilma, conquistada com mais de 54 milhões de votos. Fora o caminho do diálogo, a história nos mostra que correremos o risco de viver o triste episódio da ditadura militar. Não que eu ache que os militares estejam querendo votar, pelo contrário. Tenho convicção muito clara que acho que não. Mas a ditadura não precisa vir exatamente das Forças Armadas, ela pode vir, inclusive, com uma cara de constitucionalidade, uma cara de institucionalidade. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil de jeito nenhum. Como bem destaca Flávio Dino. Flávio Dino é o nosso governador do Maranhão, o único que tem meu partido, que, aliás, tem feito belos artigos, senhores senadores. E eu sugiro que todos possam ler, porque, além de ser um governador, ele já foi juiz federal, aliás, um juiz que passou em primeiro lugar no concurso em que passou o doutor Moro também. Um juiz muito respeitado, um parlamentar muito eficiente quando foi deputado federal. Ele tem dito o seguinte, que mudanças impostas à força no Brasil sempre resultaram em grandes desastres. O exemplo mais recente foi o golpe de 64, que prendeu, exilou, perseguiu e torturou brasileiros, sem amparo em regras legais. Ao contrário disso, o Brasil avança quando maiorias são construídas nos marcos do Estado de Direito, mediante diálogos e consensos progressivos, sem rasgar regras constitucionais. E, ao final, ele é enfático ao dizer que a solução de um impeachment sem base constitucional não seria um ponto final, mas sim o marco zero de um longo ciclo de vinganças, retaliações e violência política, que arrastaria a economia para uma depressão ainda maior. Portanto, eu insisto em dizer que é muito importante que sentemos à mesa. Reconheço que as manifestações de ontem foram grandes, muito grandes. Dia 18, senadora Gleisi, teremos outras manifestações, não tenho dúvida. Serão manifestações grandes, não sei se exatamente naquele tamanho, porque dia 18 cai numa sexta, não cai num domingo. Então, serão manifestações grandes, não sei quanto, e tenho quase convicção de que não serão maiores, mas serão significativas. E o que é que nós queremos? Acirrar um conflito das ruas ou nas ruas? Não é isso que nós queremos. Por isso eu quero dizer que eu tenho confiança, sim, que o PMDB honre muito toda a sua história em defesa da democracia, de combate à ditadura. E confio também no parlamento brasileiro, que não deixará passar um impeachment sem que nenhuma razão exista legal e jurídica para tal. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.